Olá, pessoal. Vamos lá. Hoje nós estamos iniciando o primeiro podcast de 2025 e os convidados hoje é um casal super, hiper, mega especial. Então é uma satisfação, uma alegria para a gente recebê-los. A gente vai conhecer um pouco da história de vocês, saber um pouco do antes, né? O que aconteceu também no casamento e espero que essa história possa influenciar aí positivamente as pessoas. Vamos lá, vamos começar? Vamos. Então, a primeira pergunta é como que vocês se conheceram? Eu escutei um pouquinho da história, mas é bom falar pro pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Vladimir. Para a gente é uma honra estarmos aqui, né? Obrigado pelo convite e vai ser muito prazeroso compartilhar de toda a nossa experiência, né? Que foi o nosso casamento, que foi incrível, perfeito. E é isso aí. Bom, boa noite. Como o Vlad falou, como a gente se conheceu, né? Como foi chegar o momento da gente estar junto e no início não foi fácil, como qualquer outra relação, porque estava no momento de pandemia, a gente se conheceu no momento da pandemia, estava tudo fechado, se conhecemos na faculdade. Aí da faculdade a gente conseguiu entrar em contato com o outro, foi quando a gente passou uns 15, 20 dias lá conversando pelo telefone, só se via, conversava diretamente pelo WhatsApp, a gente não se conhecia pessoalmente. Para não pegar o vírus, né? Para não pegar o vírus. Foi quando tudo fechado, a gente conseguiu, em um dia, quando começou a liberar aos poucos, foi quando eu convidei ela, não, vamos sair, vamos para algum lugar, ela, para onde que tudo tá fechado? Foi quando hora que a gente vai para algum lugar. Foi quando eu conheci, olhei nos olhos dela a primeira vez, né? Brava demais, mas quando a gente foi, eu levei ela na beira da praia. Não podia nem descer do carro. Foi em Boa Viagem? Foi em Boa Viagem. Eu não podia nem descer do carro, não podia descer nem para tomar água de coco. Porque estava tudo fechado, estava isolado a área lá de Boa Viagem, mas dentro do carro mesmo eu parei, olhei para ela e fiz o pedido, né? E quer namorar comigo? E ela, oxi, hã? Eu fiquei sem Travou. entender, né? Esse pedido foi depois de quantos dias que vocês tinham se conhecido? A gente tinha, acho que foi mais de 20 dias já, mas no pouco que a gente conversava, porque a gente passava noites e madrugadas conversando. Virava o dia. Virava o dia, às vezes conversando, às vezes chegava no trabalho já conversando com meu amigo lá no trabalho, que já estava diferente. Ele, o que aconteceu? Vou até te contar. Não, aconteceu alguma coisa. Aí eu, não aconteceu não. Ele, aconteceu sim, você tá bem feliz, tá bem alegre, tá acontecendo alguma coisa. Não, nada não. Ele, aí ficou meio assim, aí foi quando, depois de 20 dias a gente conversando, foi noite e noite. A gente só conseguia dormir, um conversando com o outro. Acalmava, era aquele momento que acalmava não só a mente, como também aquele momento difícil que era a pandemia. Porque era o que mais a gente via, ligava a televisão, via só coisa ruim. Mas foi quando era ficar em casa, jantar, falava com ela, desligava, assistia a aula da faculdade e voltava de novo para falar com ela e passava a madrugada lá conversando. Era assunto que não acabava. E a gente não se conhecia pessoalmente. Foi o momento de aprofundar, né? Foi aprofundando assuntos, foi aprofundando o gosto um do outro. A gente foi muito se conhecendo daquele pouco que a gente tinha ali sem se ver, mas se conheceu bem profundamente do interior mesmo, sabendo detalhes do que não gostava, detalhes do que gostava, sentindo mesmo aquela presença um do outro, mesmo estando longe. Mesmo a gente morando longe, né, que morava em Recife, ela em Camaragibe, e hoje atualmente a gente mora junto em Camaragibe, graças a Deus. Mas foi um momento difícil, porque na pandemia tudo era fechado e não podia nada. Naquele momento, quando eu pedi ela namoro, a gente foi para minha casa, foi quando eu apresentei a meus pais. Aí ficou conversando lá e depois eu vim trazer ela para cá, foi quando eu conheci a mãe dela. A mãe dela Então tu que pediu ela namoro, né? Foi. Eu pedi ela namoro. Quando tu pediu, tu já achava que ela disse assim já, né? Claro. Já. Claro. Isso ali foi que mês ali de 2020? Foi em julho, mais ou menos, finalzinho de julho. Julho, né? Foi finalzinho de julho, quando tinha decretado mais ou menos em março a pandemia, né? Aí foi quando a gente também
na faculdade era toda aula normal, né? Mas quando decretou a pandemia, fechou tudo, deu lockdown lá e nada podia sair, eu só conseguia sair para trabalhar no hospital. Mas ela ia para a clínica na faculdade, mas a gente não se conhecia e não conseguia se ver. Era totalmente distante. E não podia ir para um canto e para outro, porque não podia desviar a rota do trabalho e também não podia nem pegar ônibus, porque também estava tudo restrito, né? Então foi quando a gente conseguiu se conhecer, conseguiu conversar, tudo. E de lá para cá só foi mudança. Aí fica até pensando, poxa, teve momentos que a gente não iria se conhecer, porque até mesmo nesse início eu estava já previsto para fazer intercâmbio. Ah, quanto projeto, Eu né? estava com um projeto já de intercâmbio, sair do país, tudo. Quando deu a pandemia, eu já comecei a olhar na internet, olhar tudo. Meu irmão dizendo, ó, a pandemia tá fechando tudo aqui. Isso lá fora, há um ano atrás, um ano antes disso tudo, do lockdown aqui, já estava tudo fechado lá fora. E aqui no Brasil ainda não tinha nada. Foi quando fechou só depois do carnaval. Mas eu já estava imaginando que não iria conseguir. Mas não estava julgando a Deus porque eu não iria conseguir. Tudo tem um momento certo, como sempre expliquei sobre o momento certo vai vir na hora certa. Quando eu também não questionei o que Deus tinha para mim, porque eu poderia estar fora do país, poderia, mas não teria conhecido ela. Estaria aqui hoje, não teria feito esse casamento como foi. Né? E foi naquele momento, quando eu percebi que, quando eu conheci, quando a gente aprofundou mais a conversa, foi dali que eu entendi o propósito de Deus de ter aquilo dali para me impedir de ir. Porque eu, com certeza, não estaria aqui hoje. Mas foi quando ela mesmo que, só de olhar, foi aquele sentimento. Ela sabia do teu projeto de fazer intercâmbio? Não, só Não, fiquei Não sabendo sabia. ficou depois. sabendo depois. Que ela, poxa, mas tu vai me deixar, tu vai embora. Eu disse, não, eu não vou mais. Não vou mais, porque foi quando cancelaram a questão do projeto no caso, fazer a pós-graduação fora. Foi quando eu olhei, poxa, então não vai dar certo. No caso, pós-graduação não, foi no caso fazer um intercâmbio mesmo, concluir a faculdade lá fora, né? Mas quando eu fiquei aqui, foi quando eu concluí aqui, quando a gente também viu que dali em diante foi o momento que a gente iria conseguir estar mais junto. Só que a gente não conseguia se ver de segunda a sexta, era só finais de semana, só finais de semana. Que no caso ia lá para. Isso, a gente ia pra aldeia, pra casa da tia Aldeia. dela. E aí eu vinha, saía do trabalho na sexta-feira, já de noite, de manhã eu já saía, falava com minha mãe, tudo, mãe, tô indo até segunda-feira. Já saía com minha mala no porta-mala do carro, ia pro trabalho, largava do trabalho 4 horas, já vinha de lá da Ilha do Leite pra cá, ela já tava tudo arrumado. A mala dela Só também esperando. arrumada, com a avó dela, e a tia dela a gente subia pra aldeia. Subia pra aldeia, ficava lá até a segunda-feira. Em quanto tempo vocês de fato começaram a ter a certeza que esse amor era verdadeiro? Eu acho que desde o primeiro momento. A gente sente, sabe? Quando é algo verdadeiro, né? E com toda certeza, acho que desde o primeiro momento que a gente se conhecia, a gente já sabia que ia mais além, né? Não ia só se limitar em um simples namoro. A gente sim, queria seguir uma vida juntos. Ele tava contando que alguns dias depois, né, teve a história Foi. do anel Depois que eu pedi ela em Foi. namoro, bem no início, né? No caso lá pra finalzinho de julho, por aí que a gente saiu, eu pedi ela em namoro, quando foi em agosto, foi até antes do Dia dos Pais, deu uma aliança a ela de compromisso, aliança de compromisso. Até que até usou no lado direito, né? Foi. Não sou muito bem de irmão, não. Foi. E a gente saiu, viu, no casamento. Questão de qual localidade era pra colocar a aliança. Mas eu entreguei a ela a aliança de compromisso. Foi quando a avó dela até disse: ah, meu Deus do céu, minha neta vai casar. Não, agora não, tem que aproveitar. Só que a gente tava no início de um relacionamento e todo mundo, querendo ou não, novos e com tudo que tem no mundo, a gente não sabia como iria ser a interpretação de quem tá ali mais antigo. Foi quando eu disse: não, essa aliança de compromisso, porque eu quero firmar um compromisso com ela. Eu sempre aprendi que a gente, quando dá uma aliança, é para dar uma prioridade naquilo dali que você escolher mesmo para sua vida. Quando essa aliança, até hoje a gente tem guardada, levo comigo para onde é que for, quando tem algo que pergunta o que é que me representa, eu sempre entrego essa aliança e digo, é isso aqui que me representa. Porque é o canto, é o lar, é aquele momento ali que eu lembro de tudo que a gente passou
tudo que a gente vivenciou ali no início, que dali a gente teve a certeza. É como se fosse borboleta na barriga, né? Como muita gente diz. Ah, se tem aquele frio ali na barriga, a gente, poxa, travou tudo ali. Caramba, é ela, é ela. E você estava falando aqui em off, né, que é, demorou, se conhece há 5 anos, né? Há 5 anos, mas que namoro e noivado e chegaram a noivar, né? Ou E não chegou a chegou? noivar. Quando, em que momento vocês noivaram? A gente noivou a partir do momento que, quando a gente teve que ter a certeza de que a gente precisava dar um passo maior. Não maior do que a perna, mas um passo maior para tudo aquilo que a gente precisava não abandonar, mas deixar para trás tudo aquilo que a gente pudesse voar. Tudo que nos impedisse de voar, a gente precisava ali deixar para trás para voar junto. É como pensar que as pessoas não estão ali para segurar a gente, mas estão ali às vezes para nos dar impulso para algo maior, e foi quando a gente teve que tomar essa iniciativa de dizer, poxa, a gente precisa. A gente precisa ir para o nosso lar, a gente precisa ir para o nosso canto. Só que não é fácil a gente só se amigar, como muita gente diz, né? Ah, a gente só vai se amigar, vai morar junto. E a gente foi em outubro, foi morar junto quando foi em Outubro de 2021. outubro de 2021. Foi 2021. quando, de outubro de 2021, e em outubro mesmo, eu acho que foi, não deu nem 2 semanas, a gente pesquisou um outro local, até que a gente ficou, não, mas a gente vai só se amigar, não dá certo isso. Eu disse, não, não vai dar certo. Eu prefiro noivar com você, a gente fazer o noivado para ter a firmeza, porque eu preciso que as pessoas, não só as pessoas, como também a família, entendessem que a gente não estava só se amigando. Do que pensar, ah, vão só se amigar e daqui a pouco tá um brigando com o outro e vai sair de casa. Não. A partir daquele momento que sempre a gente entrou no nosso lar, entrou no nosso teto, a gente olhou para o outro e disse, tudo que tiver fora não vai entrar aqui. Tudo que for de afetar, a gente vai resolver aqui, resolver e pronto. Porque se foi o nosso sonho, se foi nosso querer, se foi nossa escolha, a gente tivesse aquele momento ali para dizer, pronto, é nosso momento, então é nossa casa, é nossa escolha. Então, se a gente escolheu, não é para escolher e dizer tchau. É para escolher, segurar a mão junto e vamos junto. Então, em outubro começaram a conviver. Isso. Mas a partir dali começou a amadurecer a ideia de casar. A ideia de casada. Eu casar não estava muito nos meus planos, porque eu nunca sonhei, por incrível que pareça. Eu nunca Geralmente é a mulher, sonhei- né? Justamente. Eu nunca sonhei em casar, um casamento, né? Sempre fui naquele pensamento de algo mais intimista, né? Mas aí, quando você tá morando junto, aí já é outra história. Aí já fui amadurecendo essa ideia, né, de querer fazer um casamento. Eu acho que foi Deus que tocou no meu coração, porque não estava nos meus planos, né, fazer uma festa de casamento, né, daquela proporção que a gente fez, mas que aquilo ali ficou no meu coração e eu comentei com ele, eu fiz amor, quero uma festa de casamento. Aí ele, era você que me dizia que não queria uma festa de casamento? Eu disse, não, mas agora eu quero. E a partir daí a gente foi amadurecendo, né, mais essa ideia e começamos a sonhar juntos, né. E quem que é mais religioso dos dois? Quem que é Os mais dois. espiritual? Porque, pelo que eu entendi, no primeiro momento, acho que era ele que queria o casamento, né? Ou não? Eu só não quis forçar. Foi. Porque meio que, a partir do momento que eu vi que a gente precisa entender também como são os nossos familiares, né? E se tem o Tinha a pressão costume. da família? Não tinha assim, uma pressão propriamente dita, mas a gente sabia que existia aquela presença ali de que informasse, poxa, vocês não vão quebrar como eu posso explicar? Não vão quebrar Protocolo o social. protocolo assim, social de que vai morar só junto, mas não vai se casar, não vai ter festa, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai assinar papel, não vai passar o nome dela, não vai passar o nome dela para você, aí eu, poxa, não vou querer fazer isso, porque vou até quebrar a minha palavra que eu fiz. E foi, deu uma aliança para ela, como um compromisso que eu vou fazer algo maior. Foi quando a gente, do noivado, noivar mesmo, a gente até veio aqui, depois de que a gente noivou, no caso. A gente já tinha marcado o noivado, e a gente, em outubro, quando a gente foi morar junto, foi uma semana que a gente, sabe a semana que a gente já sabia como era conviver um com o outro, porque a gente ia na sexta e voltava na segunda. Porque a gente não sabia como era conviver no nosso lar. O dia a dia, No né? nosso dia a dia. A gente não tinha muita coisa. A gente era televisão em cima da caixa do fogão.
Sofá não tinha, era no chão, a gente assistia. Até muita gente pode até pensar, poxa, a gente não tem nada, quando a gente tiver tudo, a gente faz. Não espere ter tudo para você conseguir conquistar aquilo que você deseja. É você fazer aquilo já de imediato, sem antes ter tudo. É primeiro o que você pode e depois o que você quer. E se você pode um pouco ali, então faça aquele momento ali ser único, consiga aquilo dali, encontre um lugar para poder se firmar. Naquele momento que a gente firmou tudo, foi quando a gente teve essa presença de vamos noivar. Mas vamos noivar e aí? Mas para a gente noivar, a gente vai ter que casar. Só que como é que a gente vai casar? Não, vamos marcar o noivado, tudo vai ser quando de dezembro, tudo. Dezembro. Outubro para dezembro. Foi dezembro de 2020, 21. 21. Foram 2 meses e meio, teoricamente. 2 meses e meio, não, 2 meses, porque a gente foi morar, acho que no início do mês de outubro. A gente noivou no início de dezembro. A gente noivou no início de Quando dezembro. vocês noivaram, você não tem ideia de quando de fato iria casar, não, né? Foi quando em De jeito dezembro, foi quando a gente procurou alguns outros locais. Foi quando fugiu muito da questão do que a gente podia e queria. Foi quando a gente olhou e disse, olha, a gente quer isso, mas a gente não pode aqui. Então, não dá certo. O negócio, pega isso aqui, não. O orçamento disso, não. Olha, não dá certo assim. Quando ela deu aquele gatilho de, mas eu conheço um lugar assim, e pode ser que dê certo. Quando ela olhou no Insta, tudo, viu lá a degustação para novos, aí ela, vamos, não sei, bora, não bora? Aí bora, para ver se dá certo. A gente tinha noivado, mas a gente não tinha noção de quando ia ser. No caso, a gente estava com o noivado já previsto, a gente não sabia quando ia casar. Foi quando a gente veio aqui para poder dar aquela iniciativa de entender o que era casa, espaço, tudo. Demorou quase 2 anos, um ano e pouco, né? Entre a assinatura do contrato. 2 anos. 2 anos? 2 anos. Batido, 2 anos. Né? E é interessante que ela já. Eu nem sabia, fiquei sabendo hoje que os dois já tinham vindo aqui faz muito tempo. Sim, faz muito porque tempo. Porque a gente fez agora em novembro 15 anos, né? E a partir de 2019 que a gente fez de fato uma transformação. Eu não sabia que ela tinha sido acompanhante e debutante. Foi um dos 15 anos também. Foi? E outro aniversário. Que veio aqui também. Aqui também. Então não sabia não. Então, entre a assinatura do contrato até o casamento foram 2 anos. 2 anos. Como é que é essa expectativa dessa preparação para o casamento? Como é essa vivência? Como é que é? A vivência... Como que é assim? Como que vocês que são noivos, vocês ficam na... Porque assim, vocês fecharam um pacote, né, com vários fornecedores. E aí você vai criando expectativa, vendo, né? Porque vocês, inclusive, fiéis, vendo as lives, né, que a gente faz no final de semana. Primeiro, eu fiquei um pouquinho assustada em relação a gente, no ato da assinatura do contrato, a gente jogar para 2024. Então, aquilo ali já me assustou, porque, 2 meu anos Deus, depois. 2 anos depois a gente realizar um sonho. Aí eu fiquei martelando isso na mente, né? Mas depois eu fui entender o processo do casamento. O processo do casamento não é simplesmente você agir por emoção. Ah, quero casar, vou logo marcar a data, vou colocar para esse ano. Não. A gente precisa de tudo. Como foi o processo do namoro, noivado, casamento. Então, eu e ele sempre fomos muito organizados nessa questão de estabelecer metas e tudo mais. Então, a gente sentou, né, para conversar e viu que aquilo ali o que estava dentro da nossa realidade e o que também não estava. Então, foi aí que eu respirei, me acalmei, né? E disse, não, daqui para 2024 vai dar muito tempo de fazer muita coisa. Então, isso vai ser bom pra gente. Fazer muita coisa, né? Fazer muita coisa também. Então, por isso que o resultado foi aquele. Foram 2 anos de preparação mesmo. Foi o que me acalmou. Foi 2 anos de tudo aquilo que a gente podia e queria. E vocês já estavam morando juntos, Já estavam morando junto, não tinha tudo, mas tinha o que a gente precisava. O básico, né? Que era a televisão, geladeira, o fogão, tinha o guarda-roupa, tinha as coisas. A maioria das coisas da gente era tudo nas caixas no chão do outro quarto. Porque a gente não tinha nenhum móvel para guardar tudo, não tinha prateleira, nada. A gente, quando ia assistir televisão, botava lençol no chão mesmo para sentar. A Copa a gente assistiu no chão. A Copa? A Copa a gente assistiu no chão. Eu fiz uma compra de um frango frito no Ilha de São Paulo.
trouxe pra casa, quando eu cheguei em casa, eu disse, amor, pra gente assistir o jogo. Ela, ai meu Deus do céu, a primeira Copa que eu assisto na minha casa. Então, uma alegria pra gente, porque era tudo que a gente não tinha vivenciado, mesmo que a gente tivesse subia na sexta e descia na segunda, a gente não tinha vivenciado os nossos perrengues, que é fazer as contas no final de mês, conta de água, de luz, de conta de gás, a conta de fazer a feira no final do mês para a gente entender o que é que a gente precisava. Então, foi quando a gente, como ela falou, a gente sempre é organizado, então a gente, poxa, a gente se é organizado para tudo, a gente tem muito tempo para o casamento, mas vamos se organizar para ver o que é que a gente tem que colocar no casamento. Vamos olhar qual é o pacote que a gente tem. Tem isso aqui tudo. Beleza. Então, quanto é que a gente pagar todo mês disso? A gente fez uma planilha que foi surreal a planilha, que a gente tinha o valor que era o final, o valor das parcelas finais, o valor de quanto tinha ali que a gente gastava todo mês, quanto a gente podia gastar cada mês pagando cada fornecedor ali, porque não só o fornecedor que tinha, já incluso no pacote. A gente, quando Teve fez outros. teve aumento de bolo, teve a questão de outros fornecedores. A gente colocou tudo na planilha para detalhar cada situação ali quando a gente via, poxa, a gente dá para sair? Vamos tentar. Mas a gente não deixava também prioridade de vivenciar como casal, porque mesmo que a gente convivia no namoro todo final de semana juntos, porque era só o momento que a gente tinha. Durante a semana era como se eu trabalhasse fora e viesse para casa na sexta-feira. Mas quando chegava no final de semana, a gente, poxa, mas todo final de semana a gente vivia junto. Ah, a gente vai fazer tudo aquilo que a gente fez durante 2 anos? Não. Vamos sair. A gente saía para algum canto. Nem que fosse para passear, no Ferreira Costa a gente ia. Eu digo que sonhar custa muito sacrifício, né? Então, a gente faz esse sacrifício até hoje, no nosso dia a dia, né? Não foi só por causa do casamento, mas isso custa sacrifício para você poder almejar aquilo que você sonha, sabe? Então, assim, o principal de tudo é você ter foco, né? Estabelecer uma meta, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente montou uma planilha com tudo. Então, nessa planilha tinha os gastos mensais, tinha o saldo negativo Negativo. que a gente não iria ter, o que a gente iria ter. Então, assim, foi tudo na planilha mesmo, então tudo detalhado. E isso gerou muito sacrifício. A gente teve que abrir mão de muitas coisas para poder esse sonho ser realizado, né? Isso por trás dos bastidores, ninguém imagina, mas eu estou muito, muito, muito mesmo. Vocês falaram uma coisa importante, que é a questão de planejamento e ter o objetivo, né? Como eu atendo muitos noivos, eu vejo alguns, né, muitos na realidade, são muito bem organizados, assim como vocês. O tempo que vocês escolheram, de 24 meses, praticamente 2 anos, foi o tempo ideal? Poderia ser menos ou poderia ser mais? Qual é o tempo ideal? Bom, eu acho que foi um tempo ideal. Acho que se você souber organizar, né, planejar tudo direitinho, eu acredito que 2 anos é um tempo ideal e dá para você fazer bastante coisa, dá para você se programar, né, para fazer bastante coisa no seu casamento. Eu acho que antes de 2 anos eu não recomendaria, por experiência própria. Eu acho que 2 anos é o tempo ideal. Eu tenho, se eu for pegar lá de cabeça assim, eu tenho, acredito que a média, vamos colocar 50% é um ano. Os casamentos que se programam. Uhum. Por quê? Porque eu tô com o segundo semestre meu, tá? Todos os sábados estão praticamente alugados. Todos. De julho tem um, mas agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dos 5 meses só tem um sábado. Fora alguns domingos. Eu estava até olhando esse dia, tem acho que cerca de mais de 50 eventos já agendados. Mas 50% fazem por ano. E alguns casos, acho que 25% faz no tempo que vocês planejam. Só que é o seguinte, tem alguns casos, esses que fazem por ano, mas que as pessoas vêm planejando financeiramente. Alguns dão a entrada pequena, outros dão a entrada maior. Então, mas eu acredito que um tempo para você se programar, de fato, acho que tem que ser pelo menos, no mínimo, ali 1 ano e meio a 2 anos. Né? Agora, se você já tem se programado financeiramente, eu acho que está dentro entendeu? Daquilo que você quer. Eu estava conversando hoje com a noiva que ela quer casar agora em fevereiro. Oh, meu Deus. Dá certo. Final de fevereiro. Ela já se organizou tudo. No mínimo, né? Eu acho, né? Se organizou tudo, já tem tudo planilhado, dizendo, chegar aqui com você, Vlad, ó, a gente já tem esse valor daqui, tudo, já tem tudo organizado. Você se prepara, aí vai na sua preparação. Exatamente.
E você falou uma coisa importante, a questão da meta, né, do objetivo. Quando as pessoas... e eu sei que quando as pessoas vão casar, tem casa, mobília, festa, e aí também às vezes tem faculdade. Alguns, uns mais, outros menos. Então, assim, o casamento, ele é um ato de fé. Eu falo isso para todo mundo. Se a pessoa não coloca não dá esse passo, não acredita em Deus e também entre o casal, né, em si no outro, né, e começa a conversar, alinhar, saber ser organizado, né, colocar numa planilha, e é uma coisa que a gente faz, né, que eu acho que é importante, eu não imponho parcela. Vocês que vão dizer como que fica melhor. Porque se eu falar, por exemplo, não, tem que ser parcela de 1.000, de 2.000, mas não dá no meu orçamento. Então, a pessoa diz assim, poxa, a gente pode pagar. Isso eu até incentivo o diálogo entre o casal. Porque o cara vai dizer assim, ó, eu posso dar 200, você pode dar R$ 1. A gente vai pagar 201. Eu posso dar 500, pode dar 500. Então, o casal que escolhe, entendeu? E eu tenho várias pessoas, vários casais que fazem essa planilha. E é o que pode, né? É o que pode e o que quer. O que a gente queria, como ela sempre quis. O sonho dela era, não, amor, eu quero casar no pôr do sol, no pôr do sol. Aquele pôr do sol, por isso que aquela foto, quando você bota lá e o pôr do sol existiu, foi justamente porque o sonho dela era, não, eu quero um ambiente aberto. Mesmo que ela tenha medo de animais, insetos, ela disse que era um ambiente aberto e que era no pôr do sol. Então, o medo dela, se tornou no período que a gente assinou o contrato, foi, será que vai chover? Calma, até que Carla mesmo, ela dizia, Carla, pelo amor de Deus, vai chover, Carla, ou uma semana antes, ela, Carla, mas tá nublado, semana que vem vai chover, Carla, não. Ela é cerimonial, que tá aqui. Carla é cerimonial. Foi excelente, né, pra acalmar, porque... Carlinha. E, Vladimir, outra coisa também que eu achei super interessante você ter falado é a questão da parcela, né, de entrada. No caso, a entrada, né? A gente tem que dar no ato do contrato. E isso chamou bastante a atenção da gente. Acho que foi quando a gente bateu o martelo. Porque, assim, como você falou, casar não é simplesmente uma festa. Tem tudo, outras coisas por trás, né? É casa, é faculdade, como a gente estava fazendo. É todo um processo. Então, assim, eu digo que a comunicação entre o casal é essencial. É essencial em toda hora, todo instante. Porque, além da nossa planilha, porque a nossa planilha era a nossa melhor amiga. Tanto é que a gente tinha ela já aberta assim no computador, na televisão, a gente colocava. E a gente, por incrível que pareça, a gente abria ela todo dia. Todo dia, sempre atualizava as coisas. E aí a gente estabeleceu uma meta, que era a gente dividir as parcelas mensais, né? Então, assim, tipo, metade para ele, metade para mim. E aí, quando a gente juntava, a gente conseguia pagar as parcelas que a gente parcelou, né, do casamento. Então, acho que a comunicação é essencial nessas horas, né? É a comunicação verdadeira, né? Exatamente. 2 anos esperando, e aí como é que foi a experiência do casamento? Superou todas as expectativas e muito mais além. Superou muito. Porque quando a gente teve como falou, aquele momento que a gente veio aqui, teve a certeza não só dos valores, mas a questão também da meta que a gente tinha. A gente tinha a meta de conseguir pagar aquilo dali em 2 anos. A gente podia aquilo dali, a gente queria aquilo dali. Mas não era fácil encontrar. E principalmente não era fácil encontrar aquilo tudo junto, todos com a entrada reduzida. Com a entrada reduzida, ou com a entrada também do jeito que você podia. Meio que aquele, quanto você pode, você paga e depois a gente vê quanto é que fica. Então, a gente também fez até esse planejamento de quando é que a gente vai pagar isso? Vai pagar tal mês, então vou juntar isso e esse valor de férias, o que fosse. A gente teve não só a meta, a gente teve a determinação, que foi o principal da gente. A gente determinou muita coisa de isso aqui vai ser determinado para isso. Então, a gente vai abrir mão disso aqui, poxa, mas a gente vai deixar de sair. Melhor o momento agora e depois a gente curte. E de momento a gente teve que abrir mão de muita coisa. Mas foi abrir mão e depois quando a gente viu todas as pessoas que a gente chamou, que escolheu a dedo, foi difícil, é difícil mesmo. Quando a gente botou isso, quando a gente olhava muitos vídeos de adeus de Paula, adeus de Ana, a gente viu que aquilo ali não era brincadeira, que eu acho que para quem tá assistindo a live e viu já esse meme lá do Pica-Pau,
não é brincadeira. Até um amigo A nosso lista é que pau. tem um casamento esse ano, ele disse que teve que cortar vários parentes. Então, pra gente também não é fácil. A gente teve que colocar aqueles parentes mais próximos mesmo. Porque foi o que coube também no nosso orçamento e o que a gente queria, e o que a gente podia. Então, Foram 130, 130. né? Eu ainda lembro. 130, é isso. No início eu tinha fechado para 150. 150. Aí depois eu reduzi. Quando a gente Pra viu também o 130. espaço, a gente teve a tranquilidade que até muita gente também perguntou: poxa, mas vocês estão vendo aí na internet que tem muitos locais desses que quando você paga você não tem. Teve relatos também de pessoas conhecidas da gente: poxa, mas vocês vão fazer em um lugar, vão ficar pagando, não sabe nem para onde está indo esse dinheiro. A gente tinha confiança e a gente deixou tudo na mão de Deus e disse também: poxa, mas a gente viu que é tão tranquilo lá. É um momento que você chega aqui e você diz: é aqui que a gente se sentiu em casa. Se sentiu como se fosse uma família mesmo. Se sentiu naquele momento ali que a gente poderia confiar em tudo aquilo. E também pela facilidade, né? Como é que eu posso dizer? Do pacote completo, né? Que me Vários interessou serviços agregados. bastante. Mesmo a gente Porque- tendo colocado mais coisas, Isso. era o que dava, e até o pacote mesmo completo já abrange tudo. A gente que acabou, bora colocar mais isso, bora colocar mais aquilo, bora colocar mais aquilo. E a gente lembrando que eu tinha falado, ó, tudo que tá no pacote, dá tudo certo, cabe tudo, fica tudo, cada momento. E a gente, não, mas lá a gente colocou isso. Ah, a gente colocou isso, é Carla, dá certo, dá certo, dá certo. Não, mas Carla, a gente colocou isso também, dá certo também. Quando a gente falou, na mesma semana, fez no caso, um mês antes, fez aquele checklist, olhou tudo. Rapaz, vocês têm isso também. Ah, rapaz, isso aqui, onde é que eu vou colocar? Cara, não tem mesa pra isso. Cara, mas, meu Deus do céu, vocês têm isso tudo, mas por que teve isso tudo? Porque foi tudo que a gente tava planejando. A gente determinou muita coisa de dizer, poxa, a gente queria isso aqui, amor. Poxa, amor, não vai dar certo não. Eu acho que o que resumiu muito da gente numa palavra foi, pô, deixa na mão de Deus que vai dar certo. Deixa na mão de Deus que dá certo. A gente só age. A gente só age. E a gente fez muito isso, de deixa na mão de Deus. Poxa, amor, eu queria isso. Mas eu acho que não vai dar não, porque o orçamento da gente tá apertado, tá? Como é a planilha? A gente abria. Era o momento da janta da gente, era a primeira abertura da planilha. Como a gente não tinha sofá, a gente pegou cadeira, botou, no caso, pegou a mesa, porque a gente tava com a mesa que minha mãe tinha emprestado, tinha dado pra gente. Aí pegou a mesa, botou perto da televisão e a gente ficava no computador, botava na televisão, televisão de 32 pequenininha, botava no computador e ficava olhando lá. Aí ela, ah, amor, mas tal mês tem como a gente pagar alguma coisinha aqui. Então, mas tal mês tem um aniversário. A gente vai sair. Não, mas a gente não sai. A gente faz o seguinte: a gente não sai, não compra alguma coisinha aqui, a gente faz em casa. Mas vamos colocar esse casamento? São sacrifícios, né? Que vale a pena. Foram muitos sacrifícios. Tem que fazer. E foram sacrifícios que a gente olhou pra cá, quando a gente chegou naquele dia, que eu olhei todo o preparativo. Aí eu fiquei, amor, amor, e ela, amor, como é que tá? Amor, tá mais do que a gente imaginava. Não tava do jeito que a gente pensou. Pô, além. Ah, tá falando dele quando entrou aqui, tudo, não foi? tudo. Aqui, lá embaixo, porque Tudo. quando a gente falou pra você, Vlad, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Aí, Vlad, meu Deus do céu. Mas eu saio fazendo um cálculo de, eu vou ter que tirar tal hora, em tal hora ali, eu vou ter que botar em tal canto pra também não aparecer na câmera, para o pessoal da filmagem também ver essa parte aqui. Não, vai ter que passar por aqui. Foi quando organizou tudo também. E a gente percebeu que a gente tava em boas mãos. Em muitas boas mãos, né? Não só aqui o espaço, como também Carla, também o buffet. No bolo também, que foi sensacional. O pessoal da filmagem, até no momento, quando a gente teve lá do ensaio fotográfico, ó, a gente riu, mesmo com o transtorno que a gente teve no local, mas a gente riu bastante. Acho que dali a gente sentiu como se a gente tivesse ido para uma viagem de família, no final de semana na praia. Eu queria falar duas coisas. Uma é sobre a questão de quando você faz por muito tempo, você corre o risco de ter algum problema com o local. E aí, na pandemia, eu vi infelizmente, vários locais grandes fecharem. Por quê? Porque o local era alugado. Aqui, como o espaço é próprio, a gente não teve esse problema. A gente se apertou tal, e a gente conseguiu manter. Esse é um ponto. Então, as pessoas que fazem conosco têm a segurança que o espaço é próprio, a gente, né? A não ser que seja uma tragédia. Outra coisa importante, né, que eu queria falar, a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco, é mais essa questão do ensaio. O ensaio é importante do casal que vai casar. Sim. Por quê? Muito. Eu acho que é aquela expectativa também de você fazer a contagem regressiva antes
no Instagram, né? E colocando, resta 5, resta 4 dias, resta um. E também para a gente ter um marco, né, na história da gente. Eu acho que o ensaio vale super a pena. Vale super a pena. Até também ver o pessoal ali mandando, meu Deus do céu, falta esse tempo mesmo. Tinha muita gente quando a gente botou em outubro. Eita, falta um ano pro casamento. Pessoal, um ano já. Um dia desse a gente tava no noivado de vocês. A gente fechou o contrato aqui em novembro. Começou a morar junto em outubro. Fechou o contrato aqui em novembro. Noivou em dezembro. A gente noivou depois, antes de fechar o contrato. Já tive caso assim, A né? gente fez. Aí, quando foi no noivado, a gente falou para todo mundo, pessoal, no final, né, da apresentação de tudo, que a gente fez também, ali foi um momento que a gente também, no preparativo, a gente surtou ali. Porque foi em menos de 2 meses, a gente fez um noivado para 60 pessoas que tiveram 110. Então, pra gente, a gente olhou, meu Deus, e aí, no casamento? Se a gente fizer para tanto, vai dar tanto. Só que foi um momento da gente chamar a família, para conhecer também a família, porque a gente não tinha a tem família esse. conhecida um do outro por causa do momento da pandemia. E no momento da pandemia, a gente não podia estar fazendo uma festa grande, né? Aí, quando a gente fez essa festa, foi quando a gente viu que tinha prazo, tinha, mas todo mundo sabia quando é que ia ser. E a contagem regressiva só aconteceu quando a gente fez o ensaio fotográfico. Foi quando o pessoal olhou e, meu Deus, falta pouco tempo. E Meu é onde a Deus, falta ficha pouco cai tempo. também, E a né? ficha cai da Do gente. que vai Eu, casar. eu vejo como do lado da gente, né? Como profissional. E também porque eu também fiz ensaio com eles também. O ensaio fotográfico ele é muito importante para que para que vá treinando o casal para pose, para fotos, vai melhorar essa sintonia entre o casal e vai melhorar a comunicação, a sintonia com os profissionais. E o ideal é que seja a mesma equipe. Pode ser a mesma empresa? Tem que ser a mesma empresa e tem que ser a mesma equipe. Porque se João for fazer tua foto, teu vídeo, é importante que João também esteja no casamento, porque você já tem um contato. Entendeu? Então, assim, do nosso lado, eu sempre falo para os noivos, façam ensaio. E de preferência que esteja a mesma equipe. Porque ela está no casamento, você já tem esse contato, não tem aquele gelo. Entendeu? Porque tem alguns casamentos que a gente faz que a gente só vê o noivo, às vezes, só no dia. Já teve casos que eu, particularmente, só conheci o noivo no dia. Então, quando o noivo tem esse contato com a equipe de fotografia, com a gente, que faz o checklist da decoração juntos, normalmente, acho que 80% dos noivos vêm, os dois. 20% às vezes é só a noiva. Né? Por algum motivo, às vezes viagem e tal. Enfim. O que é que ficou para vocês da festa? Né? Porque a festa foi bastante. Quanto, Foi a divisão, né? Foi a é, divisão. Quem não queria uma badalação ficou no DJ. Quem queria curtir muito foi pra banda lá embaixo. Quem queria beber foi pra lá pra baixo. Quem queria mais tranquilidade ficou aqui em cima. Acabou tendo aquela divisão toda. A gente pensou também nisso. Até quando a gente viu, não, amor, vai ter DJ. Vai colocar banda? Vamos colocar, porque a gente quer banda. Só que a gente não conseguia. A gente queria, mas não podia. Foi quando a gente conseguiu, a gente pôde, deixou na mão de Deus mesmo, ó. Deixa na mão de Deus que dá certo. E deu certo. A gente fechou a banda, foi fechando cada momento ali, cada parceiro, que a gente olhou assim, isso vai caber tudo lá, mas coube muito além do que aquilo que a gente imaginava. Até a preparação da equipe, de desmontar toda a questão da cerimônia, que foi lá embaixo. Pra desmontar e montar a banda, foi rápido. Foi até a questão também da gente ver todos aqueles profissionais que a gente via durante o tempo. Teve aquele momento que via, tava direto, experimentar a roupa, já tava junto. Ver a questão de maquiagem, tava junto. Foto, tava junto. Momento da degustação também, a gente lembrou cada momento ali de quando a gente degustou na primeira vez, a gente sabia que, poxa, gostou de tudo. Quando a gente degustou na segunda, a gente, é isso mesmo, é desse jeito mesmo que a gente queria. E não muda, é aquele também momento que a gente degustou naquele momento, e quando foi no segundo, teve até coisas a mais, teve inovações que a gente, poxa, vamos colocar. E tem até aquele preparativo, né? Como você falou, pode ter alguma interferência? Pode. Pode ter mudanças? Pode. Como muda não só flores, como também até valor de comida, muda bastante. Mas a gente viu que coisas ali tinham inovadoras no momento, porque às vezes a gente sabia as tendências do momento, né? E mudam a cada ano. Mas no nosso, a gente viu que foi o clássico.
Foi o clássico, foi o simples completo, com tudo que a gente nem imaginava que ia ter. Ora, pessoal, claro que dá certo. E por que tanta lembrancinha? Quantos tipos de lembrancinha tinha? Porque eu fiquei com medo Foi, ela ficou que o com medo, ó, pessoal tudo dela saísse era sem medo. levar nada. Vamos lá, medo. teve o quê? Teve suspiro. Suspiro. Suspiro, com certeza, né? É. Becker doceria. Suspiro, teve. Ela faz. Ela Mulher fornece suspiro, suspiro, pode. gente. É, uma empresa que faz lembrancinhas para a festa. É, E aí eu já aproveitei, né, esse gancho e coloquei bastante suspiro. Foram quase, eu acho que foi 200 Foram 200 caixas, caixinhas foram de quase suspiro. 5 mil suspiros, unidades de suspiro. De Sem gosto de produção, né? ovo. Sem gosto de sem ovo. gosto de ovo, né? E aí foram tive também alfajor. Isso, Suspiro. Bem casado. Alfajor foi Alfajor. 180. O bem casado também foi 180. Lembrando que era para 130 pessoas, mas a gente fez tudo passando porque a gente queria também que a equipe levasse. Não deixou ninguém sem levar nada. E aí a parte principal também é ter uma cerimonialista como Carlinha ao lado. É porque, assim, além de muitas dicas, né, a gente não perde tempo fazendo coisas desnecessárias, né? Que a gente pode, como ela tinha falado mesmo para mim, eu estava com a ideia de fazer cactos, não foi? E aí ela falou, Beca, não é muito legal e tal. E aí a gente para repensar, poxa, a gente pode substituir aquilo, né? Então, assim, o cerimonial para um casamento é essencial. Carlinha estava do meu lado em todas as horas. Tudo. Eu ia até ela e perguntava. Então, assim, o pessoal me via tão calma, dizia assim, Rebeca, tá tão calma, nem parece que vai casar daqui a um mês, daqui a 5 dias. E aí eu lembro que eu estava na semana do casamento e teve gente que disse, não vai já sábado mesmo, mulher? Vou. Então eu fui para a faculdade na sexta-feira, como se nada tivesse acontecendo. Eu fui na faculdade linda e plena. E aí o pessoal parava, né, para me perguntar isso. E aí eu dizia, gente, tá tudo certo, tá tudo na mão de Deus e outra. Estou nas mãos de ótimos profissionais. E assim, o que me deixou mais tranquilizado, tanto eu como ele também, foi fechar o pacote completo. Né? Porque aí você se preocupa com as coisas adicionais. Né? Então, assim, tudo que estava incluso no pacote, eu estava sossegada, porque eu sabia que ia dar certo, sabia que estava nas mãos de ótimos profissionais. Então, eu fiquei mais tranquila. Então, esse foi o segredo da minha calmaria. Era tanta calmaria, mas eu sei que fechei um pacote completo, que foi a minha prioridade, né, para não se estressar com um turbilhão de coisas, mas que deu certo. Né? E aí, voltando para a planilha, a gente colocou também como pagamento, né? A gente deu prioridade a pagar logo as coisas essenciais. Como, por exemplo, Teve forminhas também. isso, pagar as coisas essenciais mesmo que ou que a gente já tinha contratado, né? E também as parcelas do casamento. Então eu conversei com ele, a gente entrou em acordo juntos que primeiro nós vamos dar preferência àquilo que nós temos que pagar, né? Que é o salão, que é o espaço onde está o pacote todo incluso, né? E aí, as coisas adicionais que a gente quer e que a gente não tem nessa planilha, a gente vai adicionando depois, né? Quando der. Então, quando a gente viu que a gente conseguiu pagar o casamento, ok. Então, vamos focar nas outras coisas que a gente queria. A gente não tinha, acredito que, acho que foi 2 meses ou um mês antes que a gente foi contratar banda, churros, inventei açaí. Teve açaí também, foi? Teve açaí, teve crepe, teve churros. Crepe suíço. Então, assim, isso tudo que vocês viram no meu casamento foi tudo adicional, mas a prioridade que eu dei mesmo foi pagar tudo relacionado ao contrato do casamento. Minha opinião sobre o casamento de vocês. Foi um casamento lindo, maravilhoso. Tinha muita coisa. Muita coisa. Eu, no meu casamento eu não colocaria. A gente teve medo também do pessoal sair com fome. Ah, Não, a gente teve medo, só que aí a gente nem imaginava como era o buffet. E que o primeiro momento foi o quê? Quando vocês disseram, traga vasilha para levar para casa. traga a vasilha. Não, e a gente trouxe um monte. E até também um alerta, né? monte. Que muitos fecham por aí. Fecham primeiro o quê? Cerimonial, tá incluso no pacote. Às vezes vão fechar o buffet. Aí o buffet você tem que ver os adicionais, que aqui com a Silvana foi a questão de... A gente perguntou logo,
tem alimento também para quem é da produção, quem tá ali na staff. Então ela disse, não, isso aí nem se preocupe, que isso aí todo mundo se alimenta. Isso aí todo mundo vai ficar alimentado. Estando Aí eu, aqui, "Poxa, todo mundo estando come." aqui, todo mundo come. Então a gente pensou, poxa, então vai dar tudo certo, amor. Se a gente se preocupa, porque a gente se preocupou também com cada fornecedor que viesse, e ele tivesse também a oportunidade de aproveitar o nosso momento ali. Porque mesmo que são fornecedores, a gente sabe que aquele momento é de vocês, é um trabalho ali, mas não é um trabalho. É o que vocês estão dando gás ali, estão dando um sangue de curtir também aquele momento. Imagina se você vier para um lugar, prestar um serviço e disser, poxa, não estou gostando, não estou gostando. Não, aqui, certeza é unânime de todos que todos queriam estar aqui, quem não pôde vir. Quem veio, até Flávia, quando veio olhar o bolo tudo, ela olhou, ai meu Deus, só queria ficar pra festa. Ô, Flavinha. É, é só fazer uma colocação que é importante, né? Eu sempre falo com os noivos, porque a gente acredita demais no trabalho de Silvana. O buffet dela é muito top, são vários profissionais, os meninos gostam de trabalhar aqui. Você falou uma coisa importante, os profissionais gostam de fazer o que faz. A Carla, que é cerimonial que está aqui, gosta de fazer o trabalho. Ela fica, às vezes, até o final da festa porque gosta. Então a gente sempre fala, brincando, mas é verdade, traga a vasilha porque sobra comida. Porque sobra. Entendeu? Então todos os noivos que vão casar sabe. Pode trazer sua tapoé, se não for tapoé, traga outra, porque sempre sobra. E o de vocês sobraram mais ainda. Porque tinha bastante coisa, né? Os churros, E vocês açaí. ainda também levaram um suspiro, todo mundo levou, tava com suspirozinho. A gente... Sobrou muita coisa. Foi suspiro, foi alfajor, foi bem casado, foi crepe, aí teve açaí, além do buffet, teve o churros. O chopp também. Então, assim, Também todas essas coisas que teve a mais, foi tudo depois. Extra. Isso é essencial. E Os outra... essenciais a gente priorizou e depois a gente, poxa, o essencial a gente pagou, então vamos agora para o que é que eu posso adicionar? E outra, se atentem também a quem vocês vão contratar por fora. Porque esse era o meu receio de contratar alguém de fora sem saber quem é a empresa, né? Quem é a pessoa que está por trás ali. Então, assim, todos os fornecedores que eu fechei por fora, foi tudo indicação. Então, assim, corri atrás de indicação, falei com Carlinha, porque Carlinha era meu braço esquerdo. Meu braço esquerdo, meu braço direito. Foi essencial, Carlinha, para mim. Porque tudo não era Carlinha, que eu ia fechar contrato, eu iria logo para ela. Carlinha, conhece essa empresa? Ela, sim, Beca, pode fechar. Beleza. Então, pessoal, a dica de ouro é essa questão do cerimonial. Sim. O cerimonial é que ela abre e fecha a porta do casamento. Então, assim, se você puder ter um cerimonial ou contratar um serviço, um pacote que tem um cerimonial, é importante. Para dar o suporte, para evitar problema, né? Eu já tive evento aqui que não tinha e deu problema. Entendeu? Então, assim, é extremamente importante. Então, para a gente já estar caminhando para o fim, duas experiências que eu queria que você falasse, né? Bem rápido. A experiência vocês participaram da confraternização, né? E tiveram a surpresa que vocês não sabiam. A gente fez uma pesquisa entre os fornecedores, né? 9 itens lá. E no dia a gente divulgou o casamento do ano, né? E foi muito bem votado vocês. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para a gente. Para mim, para nós, né? Foi uma experiência única, a gente não esperava. Queria receber aquele... um troféuzinho, né? Uma plaquinha. Quando você estava anunciando, né? A lista. Aí eu, meu Deus, não, acho que não vai ser a gente, não. Aí, amor, tô sentindo que vai. Esquisitos. Foi. Aí quando a gente viu, fomos chamados, né? E eu fiquei sem acreditar. Eu juro pra você que eu saí daqui ainda me tremendo. Porque, assim, é uma homenagem tão linda, tão bela. Pra alguém pode até parecer, poxa, uma coisinha tão delicadinha. Não, gente. Aquilo ali, sem brincadeira nenhuma. Foi em dezembro, né, que a gente recebeu, né?
eu vim tirar agora há pouco, em cima da minha mesa de jantar. Tava Todo lá, mundo a gente chegava, jantava e e olha, olhava para a plaquinha. Então, assim, foi... a gente ficou sem muito palavras. sem palavras mesmo. Acho que foi, além de inovador, né? Mas Foi o foi, primeiro, o primeiro. O primeiro, foi né? A top. primeira vez. E agradeço também, né, a todos os fornecedores, ressaltando aqui a equipe da Sagrada Família. Cada um tem um espacinho no meu coração, todos os fotógrafos, principalmente porque fizeram as fotos perfeitas. Eu tô com um monte de foto para postar nas minhas redes sociais. A gente tá se Eu magoando. ando Um todinho. monte, Não, e eu tava Segura bastante postando, foto. cada dia eu tava postando uma foto. E ainda tem Sim. mais fotos. Então, assim, a nossa eterna gratidão a vocês, a todo mundo, gente, todo mundo, todo fornecedor de Sagrada Família. Só gratidão. Então, obrigada por voltarem no nosso Obrigado. casamento. Esse teve 9 itens, né? E a gente. Para que não fosse uma. Ah, porque qual foi o que você mais gostou? Não é? Então a gente fez várias perguntas e eles saíram voltando dando opinião. Legal, os 9 itens que começam em todos os casamentos, né? Não só o nosso, né? Exatamente. Que Claro, tem assim, claro bastante. que tem que ser casamentos que a grande maioria participou. Né? Não pode. Porque às vezes a pessoa só aluga só o espaço e como é que os fornecedores vão votar? Então a preferência é para que os que tivessem os pacotes, né? Eu tivesse pelo menos quatro fornecedores que aí eles davam opinião. Uhum. Nós somos muito felizes, né? Eu falo sempre os fornecedores e falo para os clientes. Se é uma honra, eu falei isso na confraternização, se é uma honra estar aqui como convidado e a gente sabe que hoje era 150, fez 130, você vai ali, vai, né? Para a gente é uma honra como fornecedor. Poxa, receber os convidados, receber os melhores amigos, as pessoas mais importantes, os avós. Para a gente é uma honra. Servir como buffet, fazer o registro, seu cerimonial, fazer o bolo, entendeu? Bolo. As lembrancinhas. Então, se existe alegria e prazer em estar aqui porque é convidado, para a gente é como fornecedor. Eu falo isso para todo mundo, porque é um momento único e você não escolhe qualquer local, qualquer profissional. Sim. Entendeu? Então, eu sou muito grato a vocês pela confiança e que bom que fez sol no dia. Boa. Pronto, a minha única preocupação era o Chover. clima. Era o clima. Eu fazia as lives aqui, via o pôr do sol, eu sempre lembrava dela. E a gente olha nas lives, ó, era de praxe, sábado e domingo, como a gente também tinha aquela questão de o que é que a gente vai deixar de fazer para poder pagar o casamento. Sábado e domingo era o nosso cinema, era assistir a live do Flávio ali, nem que se fosse 15 minutos. Era 15 minutos a gente entrava e ficava comentando, amor, olha a live. No sábado. E ela no print. Tirava o print e, Carla, eu vou querer isso aqui, Carla, isso aqui, Carla, isso aqui, Carla. Depois, manda pra Vlad. E aí quando ia pra Vlad, deixa a gente fazer os queridos, calma. E eu até deixa falei na hora do depoimento, né, aqui no casamento, e quando foi no sábado mesmo, de manhã, eu acho que eram as 5h30, 6 horas da manhã, eu vi muita chuva. Gente, era muita chuva, de verdade mesmo. No dia de Muita manhã. chuva, no dia do casamento. Aí eu até citei isso, né, no nosso casamento. Eu fui até a varanda, fiz uma oração tão poderosa, porque Deus faz tudo, né? Não tenha dúvida disso. Deus faz tudo. E a minha única preocupação, Vladimir, posso confirmar, posso bater o martelo e dizer que foi o clima, porque de restante estava na mão de vocês, estava na mão de Deus. Mas assim, essa oração foi tão poderosa, gente, que quando eu marquei para vir aqui de 9 horas, né? A gente acabou chegando 9, 10, tava um sol, e aí esse sol ficou até o fim da tarde, e não choveu em nenhum momento. Nenhum momento, só de manhã. Mas quando eu vi o pôr do sol, ai, eu me arrepio todinho. Ai, foi lindo, foi lindo. Então, assim, eu percebi em vocês, né? A gente percebe nas conversas, né? E vocês, de 0 a 10, o casal são muito afinados. Eu posso dar aí pelo menos 8,5. Olha. Eu acho que isso é o segredo para que o casamento dure. Isso é o segredo para que o casamento, para que a vida de namorado, de noivo, de casado dê certo. Né? Eu não sei se vocês têm desentendimento, acredito que sim,
mas que nunca haja brigas feias. Eu falei lá no dia, né? Eu tenho 18 anos, fiz agora em janeiro, semana passada. Eu nunca tive uma briga feia com a minha esposa, nunca. Houve desentendimento. Poxa, eu não gosto disso, não sei o que, a gente sempre conversa. Essa história da planilha, ela é magnífica, porque faz com que o casal tenha uma sintonia, uma abertura. E não pode ter assim o meu dinheiro, o teu dinheiro. É a realidade. É o nosso dinheiro. Dentro do teto que você tiver lá, é os dois. Não é quem tá fora. É o que eu sempre disse a ela, ó, tá lá fora. A gente é a nossa família. Eu e você agora, só eu e você. O que a gente precisa? O que a gente quer? O que a gente pode? Vamos olhar isso aqui. Não é esse negócio de não vou esconder para ela não ver aqui a família, porque senão ela vai ficar horrorizada. Não. Bora olhar a realidade. Bora olhar isso aqui, ó. Tal mês a gente não vai poder sair. Tal mês a gente vai poder sair. Tal mês a gente vai poder encaixar algum fornecedor. Tal mês a gente pode adiantar alguma coisa. Porque a gente também teve a flexibilidade aqui com os fornecedores que estavam aqui também, que a gente quis adicionar algumas coisas a mais. Como também reflexionar os valores. De pegar ali e dizer, poxa, vamos adiantar? Bora. Bora adiantar isso? Bora. Bora pagar isso aqui também? Bora. Mo, quero adicionar isso aqui. Mo, peraí. Vamos adicionar onde? Quando? Veja se pode dar uma entrada e parcelar o restante. Entrar em sintonia. Entrar em acordo que tem os dois. Os dois estão juntos ali. Então, os dois vão casar juntos. Vão ser um só. Se vai ser um só, tem que entrar em acordo. Imagine se já começa a discutir na planilha. Será que o casamento vai ser um só? Exatamente. A gente vai, daqui a pouco a gente vai encerrar, né? E eu queria dizer que esse podcast é mais uma história de amor de fato. Esse é o tema do podcast. É uma história de amor. A gente percebe nas entrelinhas, nas entregas, na dificuldade, na história do Peugeot que você não falou aqui, mas o Peugeot tem Falou Peugeot, o pessoal já vai dizer, se tem um Peugeot do meio, tem história. O Peugeot deu problema no primeiro dia que ele foi visitar a família, né? Na ida lá, o carburador deu problema, para chegar em casa, saiu parando de posto em posto. Conhecer todos os postos de combustível. Conhecer todos os postos, né? Então, eu mais uma vez quero agradecer a vocês pela presença, né? Vocês vieram aqui mais uma vez de coração. A gente tem eu tenho duas lembranças para vocês. Né? Na verdade, são dois presentes. Vem cá, Carla, aparece aqui. Essa aqui é a... Dê um abraço. Obrigada por tudo. Quem já conhece Carla, quem não conhece, essa é a cerimonial. Amém. Obrigada, meu amigo. Então, essa aqui é uma lembrança para vocês. O chocolate, ele tem um significado muito grande, né? Obrigada. E uma outra coisa é que eu ia falar lá no dia no dia que vocês foram escolhidos lá na confraternização, mas eu vou falar lá no dia do podcast. Eu sei que vocês fizeram uma lua de mel belíssima, né, mas eu vou precisar dar a vocês 2 noites lá no flat em Porto Galinha. Não, mentira. Sério isso? Gente, que presentão. Obrigada. E também, antes de encerrar, deixa eu dizer uma coisa bem importante também. Isso aqui, tudo que a gente recebeu, né, tanto carinho de vocês, como os presentes, né, que um significado muito grande. O que eu acho lindo daqui, de Sagrada Família, é esse elo que a gente constrói, desde da assinatura do contrato até agora. Então, olha nós. Passou o nosso casamento e cá estamos aqui. Então, assim, é um elo construído desde a assinatura do contrato até pós-casamento. Então, acho isso uma coisa belíssima que você não vê em lugar nenhum, gente. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu nunca vi isso que vocês fazem em lugar nenhum. Então, assim, a Sagrada Família é uma família, de fato. Tudo que vocês fazem é nítido em vocês, em cada um de vocês, né? Que vocês trabalham por amor. Está no sangue de vocês isso. E parabéns por construir esse elo, né? Em todos os casais. Porque cada casamento é único, gente. Não pense que seu casamento é só mais um. Cada casamento é único. Cada um com o seu jeitinho, né? Com o seu gosto. Mas que... Parabéns. Amém. Obrigado.
Eu queria falar para as pessoas que já casaram, né, os que vão casar também, que esse podcast ele é o primeiro, a gente pretende fazer outros. Então, se você tiver interesse, se você quiser, pode falar comigo ou com Carla, que a gente combina e faz aqui. Os meninos vêm com o maior prazer e carinho, né, fazer esse registro, porque eu acho que cada história, e aí vale para você, vale para vocês também, é importante que essa história que é uma história de amor, de sucesso, a gente consiga reproduzir isso para outras pessoas, né? Porque quando a gente vê um vizinho, um parente, um amigo, um casal que é feliz, as pessoas têm uma santa inveja de querer ser feliz também. E a gente não pode estar escondendo isso, entendeu? Então, muito obrigado a vocês. Obrigada. Espero a gente se ver em breve e a gente vai combinar lá para a gente ver para ver as 2 noites lá, viu? Certo? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, se Deus quiser. gente. Tchau, tchau. Oi, querida! Menina, tu é muito especial, tu ganha vários buquês.